O mundo moderno perdeu o senso puro da alegria, porque confundiu a alegria com o prazer. E tendo esgotado todos os prazeres, caminhou para a morte e o aniquilamento. A liberdade política transformou-se em liberdade moral, e essa criou a liberdade dos instintos. O subconsciente cresceu sobre o consciente e clamou pelos seus direitos. Era um mundo ignorado, o segundo plano confuso e impreciso que se transportava, ampliando-se como uma escuridão que avulta sobre a inteligência. Proclamada a libertação de todos os limbos desconhecidos, entrou pela alma do homem moderno o tropel alucinante das formas de pensamento, em estado de elaboração, fantasmal e trágico. O mundo subconsciente, caos gerador, ensaiando as expressões e lineamentos disparatados como fetos informes e monstruosos, veio dominar o sentido da vida contemporânea com a violência de forças brutais desencadeadas. Forças sem governo, forças desordenadas, heterogêneas, sem direção, forças telúricas do mundo interior, amorfas, nebulosas, de ritmos fragmentários e dissociantes. O fenômeno que se dera com as antigas civilizações arrasadas pelos bárbaros repetiu-se de maneira inversa dentro do próprio homem, pois todo esse caos que a consciência disciplinava era contido pela pressão de uma força exterior dominadora. O século da máquina virou a alma pelo avesso, porque, tendo-se libertado do que se dominou o terror cósmico, que mantinha o equilíbrio contendo a deflagração das energias interiores, viu-se, subitamente, dominada pelos estranhos duendes larvais dos instintos desenfreados. A alma foi invadida pelos hunos dos seus próprios recessos. A isso fora o homem levado pela sede de liberdade. Essa liberdade chegou às suas últimas consequências, e de tal forma que o pobre títer humano perdeu o sentido dela. O homem já não sabe exatamente o que significa ser livre. Pugnando pela progressão infinita do direito de se afirmar e de agir, acaba negando a própria personalidade e adotando o senso do coletivismo, aceita a subordinação do indivíduo à feição de um grande todo social. Esse mesmo homem, que ergueu audaciosamente a cabeça para negar a metafísica e substituiu a teologia pela crítica, o espiritualismo pelo materialismo, o sentimento da disciplina pela utilidade da disciplina, foi prosseguindo de tal forma que acabou por aceitar uma nova metafísica, criando o Deus coletividade, o misticismo da negação, o cativeiro social em nome de uma coisa tão vaga como o paraíso sonhado e uma humanidade mecânica. De sorte que o homem moderno retornou ao estado de espírito anterior ao monoteísmo e à revelação cristã, para viver apavorado diante dos elementos. Pois, se hoje já não treme diante dos trovões e dos raios, começa a tremer e vai até o delírio, sentindo o rumor freudiano do seu subconsciente em tropel, que ele procura decifrar através da psicanálise, como outrora os povos primitivos procuravam conhecer o mundo exterior através dos seus sortilégios e superstições. E do mesmo modo que o troglodita recuava apavorado diante de uma tempestade, o gentleman recua hoje atordoado diante do seu próprio complexo, que é tão grande ou tão pequeno, ou pelo menos tão incondicional à inteligência como as complexas nebulosas do infinito, do tempo e do espaço. Quem ouvir o marxista, dos mais conhecedores de sua doutrina, discorrer sobre a teoria dos movimentos e das relações da matéria, sobre os processos dialéticos, sobre a concepção evolucionista da natureza, ficará pasmado
diante das abstrações a que a sua inteligência é conduzida e dos planos metafísicos em que o raciocínio vai agir, usando da mesma força criadora com que o homem da caverna, perdido à luz da graça, idealizava os seus primeiros deuses. E quem atentar melhor sobre os sentimentos que animam os prosélitos de Marx, verificará que esse sentimento, analisado à luz crua da crítica, tem muito de misticismo e até de feiticismo. É o homem, de novo, sob o domínio do terror, que precedeu o monoteísmo e o cristianismo, e de onde se originou todo o pavor do infinito. Tal é o fundo espiritual dessa civilização, que finge desdenhar do problema da causa e do fim. Essa a expressão do burguesismo libertário, do capitalismo científico, do anarquismo e do socialismo. O equilíbrio do homem e do seu sentimento do universo provinha exatamente do equilíbrio entre as duas forças, uma que está dentro e outra que está fora de si. Anulada uma, desaparecida a pressão exterior, rompe-se o equilíbrio e efetiva-se o desdobramento dos planos interiores, e o mundo dos instintos são as formas larvares do pensamento que passam a dominar sobre o homem moderno. Esses espectros de ideias conduzem o homem contemporâneo à interpretação errônea da alegria e do sentimento de prazer e da dor. Tudo se indefine. O prazer passa a ser uma forma de sensação, sem limites bem traçados com a dor. É uma dor bastarda, como afirmaria o notável escritor brasileiro. E como todos os planos morais, estéticos e políticos se baseiam na concepção do bem e do mal, do agradável e do desagradável, do útil e do inútil, do feio e do belo, e uma vez que o mundo caótico dos instintos estabeleceu o tumulto crítico, a humanidade vai hoje caminhando sem disciplina, entregue a essas forças bárbaras que arrastam a todas as degradações e a todos os crimes. Não admira que se firme que a moral é um ponto de vista. Não admira que se dê hoje ao amor entre o homem e a mulher uma finalidade puramente egoísta. Não admira que se queira anular a personalidade em nome do individualismo, nem que se queira fazer uma coletividade infeliz em holocausto a uma pura ideia abstrata, a uma pura concepção ideal de coletividade feliz. Nem ainda que se persigam as religiões em nome da liberdade, que se venham mais tarde a perseguir os próprios indivíduos que clamarem pela liberdade em nome dessa própria liberdade, que se atente contra a afirmação integral do amor entre o homem e a mulher, em nome da liberdade e do prazer, que se negue o direito dos pais, em nome da justiça social e dos interesses de uma ideal coletividade. Não admira ainda que se suprima a propriedade em nome dos próprios direitos da propriedade, como faz o capitalismo, como pretende fazer o comunismo. Nem espanta que desapareçam todas as garantias da lealdade e da honra, quando todos estão certos que a moral não passa de um ponto de vista. É que o homem perdeu o senso de equilíbrio, e perdendo esse equilíbrio, torna-se um instrumento imperfeito de interpretação do universo e dos fenômenos. Estamos vivendo o grande período humano da confusão, e nesse estado de espírito, o homem é triste, profundamente triste. Todas as suas barulhentas expressões exteriores não passam de dissimulações. O mundo pagão, o mundo ocidental, o mundo livre, libertado de todos os terrores religiosos, de todos os preconceitos morais, o mundo opulento, que criou o arranha-céu e o jazz, que proclamou todas as liberdades, caminha soturno e trágico, como uma marcha fúnebre.